Qual é a força da vida? Qual é o motor que a faz andar? Aquilo que liga todos os seres vivos, do mais pequeno ao maior. Que liga famílias durante gerações em aspecto, personalidade, saúde e doenças. Cientistas procuraram pela resposta durante centenas de anos, até que um dia, em 1953, dois jovens anunciaram ter descoberto o segredo da vida. O segredo era a ADN, um fio microscópico capaz de tanta variedade que carrega em si a informação de todos os seres vivos existentes na Terra e orienta o crescimento dos mesmos. Mas o que acontece quando ocorre um erro nesse mesmo ADN? É isso que tentaremos esclarecer no nosso trabalho sobre mutações genéticas. A primeira questão a colocar é a seguinte: o que é afinal uma mutação genética? Uma mutação é qualquer modificação ou alteração brusca de genes ou de cromossomas, podendo provocar uma variação hereditária ou uma mudança no fenótipo. Uma mutação pode originar uma característica favorável num dado ambiente e desfavorável noutro. Analisemos um exemplo desta última situação. Num lugar de clima frio, onde neva com frequência, existe uma espécie de pombos de plumagem castanha. Estas aves são alimento para certos carnívoros que habitam a região. Num dado momento surge uma ave mutante, cuja plumagem é branca. Como a sua cor é igual à da neve, consegue passar despercebida e escapar dos predadores. Esta mesma mutação seria catastrófica se ocorresse em outra região, como por exemplo numa floresta, onde as aves brancas seriam reconhecidas com mais facilidade. Existem assim dois aspectos relevantes. O primeiro é que o ambiente não determina a ocorrência de uma mutação específica, ou seja, a ave não se tornou branca porque o ambiente é branco. O ambiente exerceu apenas um papel de seleção, eliminando os indivíduos portadores de características desfavoráveis e privilegiando aqueles que têm aspectos favoráveis. A isto chamamos seleção natural. O segundo aspecto relevante é que, para que se possa dizer se uma mutação é favorável ou desfavorável, precisamos de conhecer quais as exigências do ambiente, como podemos ver pelo nosso exemplo. Curiosidade número 1. Sabiam que as mutações são responsáveis pela evolução das espécies? Hoje em dia existem diversas cores de olhos, contudo, originalmente apenas existiam pessoas com olhos castanhos. A cor de olhos azuis foi resultado de uma mutação ocorrida há cerca de 8.000 anos atrás. As mutações podem ser classificadas de duas formas, ou como génicas ou como cromossómicas. As mutações génicas são aquelas que alteram a sequência de nucleótidos do DNA, por substituição, adição ou remoção de bases. As mutações por substituição, como indica o nome, consistem na substituição de uma base assotada por outra na cadeia de DNA. Nas mutações por deleção, pode ser removida uma única base do DNA ou milhares delas. Por fim, as mutações por inserção. Estas resultam da adição de uma ou de mais bases ao DNA. Curiosidade número 2. Um exemplo de uma mutação génica por substituição é o caso da anemia falciforme. Esta mutação ocorre no cromossoma 11 e consiste na substituição do nucleótido timina pelo nucleótido adenina, resultando não na codificação do aminoácido glutamina, mas sim no aminoácido valina. Apesar de a maior parte do tempo serem inofensivas, as mutações génicas acarretam algumas consequências. Podem conduzir à modificação da molécula de RNA-M, que é transcrita a partir do DNA, e, consequentemente, à alteração da proteína produzida, o que tem, geralmente, efeitos no fenótipo, ou seja, nas nossas características observáveis, como a morfologia e o comportamento.
Como já referimos, além das mutações génicas, existem as mutações cromossómicas. Estas traduzem-se numa alteração da estrutura ou do número de cromossomas. As mutações cromossómicas podem ser estruturais ou numéricas. Podem afetar uma determinada região do cromossoma, um cromossoma inteiro ou todo o complemento cromossómico do indivíduo. Comecemos por analisar as mutações cromossómicas estruturais, que podem ocorrer por deleção, duplicação, translocação e inversão. As mutações estruturais por deleção ocorrem quando falta a porção de um cromossoma, sendo um exemplo mais conhecido desta condição a síndrome da deleção. Mutações por duplicação ocorrem quando existem duas cópias de uma dada região cromossómica. As mutações por translocação são originadas por uma transferência de segmentos entre cromossomas não homólogos. Por fim, as mutações por inversão são originadas pela remoção de um segmento de DNA e inserção do mesmo numa posição invertida num outro lugar do cromossoma. Além de estruturais, as mutações cromossómicas podem ser também numéricas, ou seja, traduzem-se numa alteração do número de cromossomas. As mutações numéricas por haploidia consistem na perda de metade do material genético em que o indivíduo passa a possuir N cromossomas. Os indivíduos resultantes são, no geral, estéreis, devido a irregularidades na meiose. Ao contrário das mutações anteriores, as mutações por poliploidia são o ganho de material genético em que o indivíduo passa a possuir X vezes 2N cromossomas. Nos humanos, os embriões poliploides não se desenvolvem e são abortados espontaneamente. Nas mutações numéricas de aneuploidia, existem cromossomas a mais ou a menos em relação ao número normal. Geralmente, envolve apenas um único par de cromossomas e pode ser autossómica ou heterossómica, ou seja, pode ocorrer em células somáticas ou em células da linha germinativa. Não se incomode. Bom dia, doutora Gomes. Então, o que é que traz cá hoje? Eu gostaria de saber qual é a probabilidade de o meu filho receber a minha doença. Olha, eu estive aqui a ver as suas análises e a primeira coisa que eu lhe devo dizer é que o facto de algumas mutações poderem ser transmitidas à descendência depende destas ocorrerem em células somáticas ou em células germinativas. Então, doutora, mas diga-me, qual é a diferença entre uma mutação ocorrer numa célula somática ou numa célula germinativa? Uma mutação somática ocorre durante a replicação do DNA que precede uma divisão intacta. Todas as células descendentes são afetadas, mas podem localizar-se apenas numa pequena parte do corpo. As mutações somáticas estão na origem de certos cancros, por exemplo, e não são transmitidas à descendência, de maneira que o seu bebê não corre risco de as ter. Contudo, a mutação nas células germinativas ocorre durante a replicação do DNA e precede a meiose. A mutação afeta os gametas e todas as células que deles descendem após a fecundação. E é transmitida à descendência, portanto, o seu bebê, neste caso, já poderia ter a mutação. Obrigada pela sua ajuda, doutora. De nada, espero que tenha ajudado. Obrigada.